O maior desafio da família, além de sofrer todas as consequências do uso de substâncias de seu familiar, é enfrentar os desafios na tentativa de ajudar o dependente químico a sair das drogas e encontrar estratégias para conseguir fazer isso sem facilitar o uso de drogas do seu familiar. No vídeo de hoje você vai conhecer algumas estratégias que podem lhe ajudar a descobrir como você pode fazer para ajudar o seu familiar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A participação da família na recuperação da pessoa que é dependente químico é muito importante, é extremamente importante. Claro que tem alguns casos em que o dependente químico não pode mais contar com a família, né? Porque não convive mais com a família. Cada caso é um caso, né? Mas não dá para negar a importância da família na recuperação do dependente químico. Afinal de contas, a família é a nossa base. Lembrando que nem toda família consegue dar esse suporte e não consegue dar por vários motivos, especialmente se for uma família disfuncional. Por isso eu estou sempre orientando as famílias a procurarem ajuda para poder ajudar seu familiar que é dependente químico. A família encontra vários desafios psicológicos, desafios financeiros, familiares, sociais, entre outros. O próximo desafio é lidar com a negação e a falta de compreensão. A negação sobre a própria doença. Algumas famílias ainda pensam que a dependência química é sem vergonhice ou falta de caráter. Não aceita como uma doença. Uma vez que é oferecida pela família vários tipos de ajuda, o dependente químico não aceita nenhuma, pelo menos na maioria das vezes. Então, ele sempre diz que quando ele quiser, ele para. A família também nega a sua impotência perante o uso de drogas do familiar. Não consegue aceitar que não pode impedir que ele não use e que não vai conseguir fazer com que ele pare de usar. O sentimento de culpa e a vergonha é outra barreira que a família enfrenta por muito tempo. Vergonha até mesmo da própria família. Quantas esposas não escondem da família que convive com dependente químico? Que seu cônjuge é um dependente químico? O sentimento de culpa é encontrado em quase todas as famílias. Uma barreira que se arrasta até a família entender que a escolha do dependente químico está no uso. Não é a escolha dele ter a doença, mas é a escolha dele continuar no uso. Porque é uma doença, a gente sabe, só que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E a próxima barreira é o medo e a ansiedade. O medo facilita o uso de drogas para o dependente químico, assim como a negação do sentimento de culpa. O medo do julgamento, o medo do dependente químico se envolver com o que não deve, medo dele ser preso, de sair de casa e de morar na rua, medo que ele perca a própria vida, de cobranças devido a dívidas que ele faz para comprar substâncias. Enfim, são vários medos e podemos dizer que todos estes medos têm a sua razão de ser. Não são à toa os medos. Existem razões para o medo existir. E é exatamente esse medo que muitas vezes levam as famílias a terem atitudes que não deveriam ter, como, por exemplo, pagar a dívida que ele faz para o consumo de drogas. A frustração e o desespero é parte desses desafios também que a família enfrenta. Lidar com a frustração diária, o desespero de ver um familiar seu se destruindo, em muitos casos, acabando com tudo que tem dentro de casa, porque é isso mesmo. Tem muitos casos em que o dependente químico vende tudo que tem dentro de casa para o seu consumo de droga. Também é desesperador ter um familiar na rua por vários dias, sem você saber se ele está vivo ou se ele está morto. Outro desespero é você ver o dependente químico intoxicado dentro de casa. Então, são esses desafios que desestruturam qualquer pessoa. O impacto causado na família pelo dependente químico no seu uso de droga é muito grande, não dá para mensurar. Falando em impacto, aqui no canal tem um vídeo falando sobre o impacto do uso de drogas na família. Assista que vai lhe ajudar a conhecer melhor a doença. A mudança nos relacionamentos familiares também é visível.
E os vínculos familiares são rompidos, os afetos são desconstruídos e toda a dinâmica familiar muda. E é um processo doloroso e se arrasta por longos anos, sem a família encontrar uma solução, porque a solução que ela gostaria, que ela espera, é que o dependente químico pare com o uso de drogas, mas muitas vezes ele não quer parar. Já vimos algumas barreiras agora, né? Então, agora vamos falar das estratégias que a família pode usar. A primeira estratégia é buscar ajuda profissional, tanto para ela quanto o dependente químico. Se o dependente químico não quiser, busca só para ela. Pode encontrar essa ajuda no CAPS de sua cidade. Outra ajuda também gratuita são os grupos de autoajuda, como o Alanon, o Naranon, o Amor Exigente e a Pastoral da Sobriedade. Também não fique esperando apenas que o dependente químico mude. Mude você primeiro. Pare de criticar, de brigar, de ameaçar e procure manter uma comunicação aberta, objetiva e assertiva. Isso quando ele não estiver no uso. E estabeleça limites saudáveis para você e para ele também. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre como estabelecer limites saudáveis. E por último, cuidar da sua saúde mental, da saúde mental da família. Se possível, buscar psicoterapia e orientação familiar. Lembrando da importância da família participar de grupos de autoajuda para conhecer a doença, para aprender a lidar com o doente e para não adoecer. E se já adoeceu, se já está doente, iniciar o seu processo de mudança. É muito importante a família entender que a pessoa que sofre com a dependência química, ela não é a doença. Ela tem uma doença e também não é um incapaz. Por isso precisa se responsabilizar pela sua própria vida. E eu espero ter ajudado. Deixe nos comentários quais são as barreiras que você tem encontrado ou que você está enfrentando. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E eu agradeço muito você estar comigo até aqui. Então espero você no próximo vídeo. Muito obrigada, fique em paz.